E aí pessoal, finalmente foi concluída a negociação entre o fundo BRCR11 e a Brookfield. Como isso tem gerado uma certa insatisfação e bastante polêmica entre os investidores, eu resolvi compartilhar minha visão sobre o assunto. Bom, eu não sei quantos de vocês acompanham o resultado mensal que eu compartilho no blog do Aprendiz Financeiro, mas vocês já devem ter percebido que eu tenho posição no BRCR11 e ele vem apresentando o pior resultado há muitos meses, não é de hoje não. Então é natural que um fundo de gestão ativa como o BRCR resolva fazer algum ajuste no portfólio para melhorar esse resultado. O que incomodou boa parte dos investidores foi o fato de envolver uma movimentação tão grande como essa, em aproximadamente 2 bilhões, praticamente sem consulta entre os cotistas. Então a gente ficou no escuro imaginando mais ou menos em que condições a negociação seria feita e quais ativos seriam colocados. Na verdade, os ativos a gente já tinha uma noção maior e, aliás, esse foi um dos motivos que gerou maior confronto de opiniões. Particularmente, eu vejo que foi um bom negócio, eu vou tentar justificar. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link com a entrevista do professor Baroni falando sobre esse assunto e expondo um pouco a opinião dele sobre essa negociação. Bom, um dos motivos que gerou bastante estresse foi o fato do fundo entregar parte da participação dele no edifício Eldorado e 100% da participação no Torre Almirante. No caso do Torre Almirante é meio complicado porque é um edifício AAA, de excelente qualidade, mas com uma taxa de vacância absurda. Então, só para efeito de comparação, para vocês verem como a situação era delicada do Torre Almirante, se vocês tiverem a curiosidade, acessem o site Meus Dividendos e façam uma pesquisa pelo fundo ALM11. Na verdade, lá vocês vão pesquisar por ALM, não vai colocar o 11 no final não. E aí vocês vão perceber que esse fundo também está passando por uma dificuldade absurda, justamente porque ele é monoativo e a participação dele é no Torre Almirante. Ele não sabe o que é rendimento há muito tempo e está queimando caixa e não consegue reverter essa vacância. Então é óbvio que o BRCR também, por ter uma participação grande, também vinha sofrendo com essa vacância. Não só desse ativo, de outros também, principalmente dos edifícios que tem do Rio de Janeiro. Então, uma alternativa seria diminuir isso daí. E apesar de tudo, mesmo a gente encarando que o Torre Almirante é um edifício de excelente qualidade, como é que você iria negociar isso? Qual seria o argumento de convencimento para a Brookfield para ela aceitar isso daí? Eu sei que nas discussões, na própria entrevista com o professor Baroni, tem um questionamento de que a Brookfield não ia aceitar adquirir o imóvel para ficar com ele parado. Isso é verdade, mas atentem-se a um detalhe. A transação, toda a negociação foi feita com opções nos dois lados. A Brookfield tem direito, ela está com opção de venda e o BRCR está com opção de compra. O que isso significa? Se a Brookfield tem opção de venda, quem vendeu essas opções foi o BRCR. E se o BRCR está com opção de compra, quem vendeu essas opções foi a Brookfield. Significa que uma das formas deles se protegerem dessa negociação, porque, por exemplo, a Brookfield ela pode adquirir esse imóvel na expectativa de que ela consiga resolver o problema de vacância e ter um retorno interessante para ela, ao passo de que para o BRCR resolveria o problema imediato dessa vacância elevada. Então ele diminui a vacância, só que os dois têm uma carta na mão. Caso a Brookfield não veja vantagem nos próximos 2 anos, ela pode se desfazer do negócio exercendo o seu direito de venda. E aí o BRCR vai se ver obrigado a comprar. Por outro lado, ficaria desvantajoso para o próprio BRCR. Vai falar, tá bom, então eu vou oferecer uma garantia a mais para a Brookfield e eu, como é que fico? Então, o BRCR também tem uma garantia de compra. Caso ele entenda de que vale a pena adquirir o imóvel novamente, ele pode exercer o seu direito de compra e tomar o Torre Almirante de volta. Se você analisar friamente o que isso envolve, eu acho que foi uma negociação muito inteligente por parte do BRCR11. Foi uma negociação que é vantajosa tanto para a Brookfield quanto para o BRCR. Então,
No curto prazo, a gente já vê que vai cair a taxa de vacância. Ele vai pagar o dividendo ele vai pagar R$10 por cota até dezembro de 2018. Na verdade, ele vai ter um ganho de R$14. Então, os R$10 ele vai pagar agora até 2018 e os outros 4 ele vai pagar ao longo dos próximos anos. Então, assim, ainda existem algumas dúvidas em relação a como esse processo vai acontecer. O dinheiro que vai ficar em caixa também, a gente não sabe exatamente como ele vai ser trabalhado. Eu não acredito que o fundo possa simplesmente investir uma grande parte num outro imóvel, porque ele ainda vai ter que estar preparado para o compromisso do exercício da opção. E mesmo que coloquem na seguinte questão, a opção ela é um direito de exercício, mas ambos fizeram um negócio de opção, então ambos têm o direito e a obrigação. Quando um demonstrar um interesse de exercício, o outro se vê obrigado em realizar a compra. Então, reparem que é uma questão um pouquinho mais complexa do que aparenta. Eu vou compartilhar também um artigo escrevendo um pouquinho colocando mais detalhes sobre essa negociação, o fato relevante que envolve. Por essas razões todas que eu coloquei pelo artigo que eu escrevi, caso vocês tenham curiosidade de ver alguns dados a mais, vocês vão entender por que eu entendo que foi um bom negócio. Eu pretendo manter a minha posição em carteira. Provavelmente não farei novos aportes até ter uma visão mais clara de como isso vai caminhar durante o próximo ano. Mas eu não vejo motivo para alarde, não concordo com essa polêmica toda. Eu acho que o mercado está muito estressado sem grandes motivos. Eu acho que a BTG fez um bom negócio sim. Vou manter em carteira e vamos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.